Quando eu pensei em fazer esse vídeo, eu fiquei analisando e eu percebi uma coisa curiosa. Muitas vezes a gente fala de prisões como se elas fossem lugares físicos, mas existem prisões que não têm grades, não têm cadeado, e mesmo assim conseguem nos manter presos por anos. Algumas pessoas morrem ali. Às vezes é um trabalho que já deixou de fazer sentido, às vezes é um relacionamento, às vezes é uma opinião sobre nós mesmos que carregamos desde a infância. E sabe o que é mais difícil? É quando a gente olha para trás e começa a se julgar, a achar que não fez o suficiente. Por que eu não saí antes? Por que eu aceitei isso ou aquilo? Por que eu fiquei tanto tempo aí? Eu já me fiz essas perguntas muitas vezes, porque eu já saí de prisões, de várias prisões. Até que um dia eu percebi que estava olhando para aquela versão do passado com os olhos que eu tenho hoje. Mas aquela pessoa não tinha consciência que eu tenho agora. Ela não sabia o que eu sei hoje. Ela estava fazendo o melhor que conseguia com os recursos emocionais que tinha naquele momento. Existiam muitas visões distorcidas, sabe? Então eu fiz um exercício simples. Imaginei aquela versão minha diante de mim. E em vez de apontar o dedo, eu estendi a mão para mim mesma. E eu segurei na minha mão. E em vez de dizer, você deveria ter saído antes, eu perguntei, o que você precisava naquele momento que ninguém conseguiu te dar? Foi aí que algo mudou dentro de mim. Porque eu percebi que aquela versão minha não precisava de julgamento. Precisava de compreensão, de acolhimento, autoacolhimento. Então, eu precisava ouvir que eu não era fraca, que eu era capaz, que eu estava tentando sobreviver da melhor forma que podia. Talvez você esteja carregando uma culpa parecida. Talvez exista uma situação do seu passado que você ainda usa para se condenar e de você achar que você não merece o melhor. Mas eu quero te fazer um convite. Feche os seus olhos por alguns instantes e imagine aquela versão sua, não para julgar, não para corrigir, mas para estender a mão. Estenda a mão como se fosse um grande amigo, porque às vezes a porta da prisão só começa a abrir quando a gente para de lutar contra o próprio passado e começa a acolher quem fomos. E talvez a cura comece exatamente aí, quando você para de perguntar por que eu fiquei e começa a perguntar do que eu precisava para conseguir, o que eu precisava para conseguir sair daquela situação. Eu me dei conta nesses últimos dias, fazendo um exercício de reprogramação, né? Eu tenho esse caderno aqui
que eu comecei a escrever o que eu quero para o meu eu do futuro. E por incrível que pareça, está dando certo. Então, situações, comentários com certas pessoas no passado teriam me deixado extremamente deprimida, triste, ressentida. E eu só escutei um certo comentário com algumas pessoas. E eu me dei conta de que essas pessoas não me enxergavam. Não enxergavam minha história de tantas dificuldades, de tantas coisas que eu passei, de tantas dores. O quanto eu tinha renascido das cinzas tantas vezes. E aí eu percebi que eu tinha superado aquilo e que eu estava, depois de cuidar tanto de mim, usar radiestesia, usar os florais de Bach, usar principalmente a física quântica, reprogramação mental, que eu falei assim, gente, mas que estranho. Há algum tempo atrás eu ia demorar 2 a 3 dias para me recuperar, né? Porque a expectativa de que alguém fizesse por mim o que eu tenho que fazer por mim, que é ter o entendimento que você tem opção de abrir a porta e sair. Então a gente se coloca nesses quadrados, nessas prisões, como se não tivesse a chave foi trancada e jogada fora. Como se eu tenho que ganhar na loteria para sair disso, ou eu tenho que arranjar um homem maravilhoso, uma mulher maravilhosa que vai me tirar disso. Sabe, quando nós podemos girar a maçaneta e a porta vai estar aberta. A porta vai estar aberta. Isso é uma metáfora, né? É uma metáfora, mas no mundo quântico, essa prisão existe. Nós estamos realmente presos por energias, pensamentos e uma coisa muito importante que eu quero trazer aqui. Tudo que nos aconteceu, que nos magoou, que nos feriu, perdas e tudo mais, todas as vezes que a gente pensa, por mais rápido que seja, a gente está revivendo aquela situação. Então a prisão fica cada vez mais justa, mais dolorida. Então, a primeira coisa, quando vier um pensamento, e isso eu posso te dizer que é uma chave muito importante. Todas as vezes que vier um pensamento negativo de uma situação que aconteceu na sua vida, você vai dizer cancelado, cancelado, cancelado. Ou você vai pensar o pensamento contrário. Mas é cancelado, cancelado, cancelado. Porque isso, com o tempo, esses pensamentos vão enfraquecendo e você vai estar tirando essas amarras, sabe? Esse bolo é como se fosse um monte de linha que está te prendendo, invisíveis, entendeu? Então é como se você pegasse a pontinha dessas linhas e você vai puxando e ela vai soltando, 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 até não ter mais nada e você está livre. Livre.
livre, livre. Então, a maioria das prisões da nossa vida não tem grades. Elas são feitas de medo, de culpa, de necessidade de agradar, de esperança de que, como eu já disse, que alguém venha nos salvar, um salvador. Durante muito tempo eu achei que estava presa por causa das circunstâncias, sabe? Mas eu não conseguia ver a porta, que a porta estava aberta. Eu não tinha forças nem para checar a maçaneta. E talvez exista alguma área da sua vida que também esteja assim. Uma decisão que você está adiando, uma situação que você já sabe que precisa encarar. Um sonho que você abandonou porque alguém disse que não daria certo. Então eu quero te deixar uma pergunta. Se a porta da sua prisão estivesse aberta hoje, você teria coragem de atravessá-la? Porque a liberdade nem sempre começa quando a vida muda. Às vezes ela começa quando você decide dar o primeiro passo, que é de volta para si. Então, é só dar o primeiro passo, gente. Aí você fala assim, mas tia, você não sabe da minha situação, você não sabe da minha dor. Realmente eu não sei. Realmente eu não sei. Eu sei que em algumas situações da minha vida a porta se abria e eu ia lá e fechava. A porta se abria, eu ia lá e fechava. Isso é mais conhecido como dar murro em ponta de faca. Então, meu bem, meu amigo, minha amiga, eu vou usar um exemplo que é o que mais machuca as pessoas, que é relacionamento. Se alguém que você ama tanto não te quer mais, diz pra você de várias maneiras, te maltrata, te humilha, violência mental, violência emocional, violência física, financeira, abuso. Essa é uma porta que está aberta e você vai lá e fecha. Será que eu consegui assim usar essa metáfora da prisão que a gente se coloca? Conta sua história para mim, que eu vou adorar ler. Eu vou adorar ler suas histórias. Mas olha, se a porta se abriu, corre, corre. Porque vai passar, meu anjo. Vai passar, vai passar. Passa. Sabe? Algo muito melhor vai estar lá na frente. Se você tiver essa presença de eu tô indo embora, vai. Gente, esse vídeo foi maravilhoso de fazer, de gravar, porque dá certo, gente, dá certo. A maçaneta tá ali, vai lá, ela tá aberta, é só ir. O universo, Deus vai cuidar de você no caminho, pessoas vão aparecer,
situações e você vai caminhar e vai sair dessa prisão. Um beijo, fiquem bem, até o próximo vídeo.